Prezados e estimados irmãos, nestes poucos minutos que restam, vamos meditar um pouquinho nesta mensagem a respeito dessas palavras direcionado aos nossos corações, que nos esclarece a respeito do espírito de fortaleza e moderação. Irmãos, todos nós que já conhecemos e que participamos da gloriosa missão desta Igreja Apostólica e que já somos conhecedores de toda esta verdade aqui citada, devemos a cada dia, a cada momento de nossa vida, parar e refletir a este respeito, para ver se nós realmente estamos vivendo de acordo com aquilo que nos é ensinado, para que também em nós possa operar então este poder do Divino Espírito Santo do Pai, porque todos sabem que o Espírito Santo do Pai só habita no corpo santo, em pessoas santas, santificadas, pessoas que buscam o aperfeiçoamento do seu espírito. E nós, irmãos, estamos aqui com esse objetivo, porque não estamos aqui por acaso ou por um lazer, mas estamos em busca do aperfeiçoamento espiritual. Mas para isso acontecer, nós precisamos dar ouvido a estes ensinos, procurando ser humildes para aceitar esses constantes apelos a respeito da obediência a todas as regras disciplinares de nossa igreja. Porque todos sabem que para sermos uma igreja forte, é necessário que sejamos também um povo bem preparado, um povo bem doutrinado. E isto, irmãos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo fez com muita justiça, preparando a todos nós para possuirmos estas virtudes. Mas infelizmente alguns se descuidam, muitas vezes para justificar as suas falhas, usam certos tipos de argumento que prejudica a sua própria alma, porque como aqui está muito bem claro, que muitas pessoas usam o nome de Deus e de Jesus maliciosamente, referindo sobre a sua bondade, a sua misericórdia, e com isso querendo encobrir os seus pecados, as suas falhas. Mas nós que temos conhecimento da verdade, que somos um povo que temos responsabilidade com Deus, não podemos agir desta forma, porque somos um povo muito bem doutrinado, um povo muito bem ensinado. Porque vejam que só o nosso querido primaz, em seu corpo físico, esteve à frente desta igreja e nos ensinou por 44 anos. E sempre pedindo a todos nós este amor verdadeiro para com a obediência à disciplina de nossa igreja. Também para com o nosso semelhante, procurando possuir todas estas virtudes e também produzir frutos preciosos. Porque nós temos, irmãos, que lembrar que Jesus, quando ele pregou o seu evangelho nesta terra, ele assim falou, através do sentido figurado, dizendo que a árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Então vejam que aqueles que ouvem constantemente esses ensinos e não dão ouvido, são considerados como filhos esquecidos, como aqueles que aprendem e não praticam, ou muitas vezes não procuram a se aperfeiçoar, praticar esses ensinos preciosos. Então vejam que nós não podemos ser como filhos esquecidos, porque tudo que se refere nesta mensagem não são coisas novas. Desde o início desta igreja é ensinado.
mas muitos se descuidam. Vejam, irmãos, que nós estamos vivendo uma era muito difícil, de muitas lutas, de tribulações, onde o mundo está vivendo uma libertinagem muito grande, até mesmo na parte que se refere para eles espiritual, porque acham que a parte material não tem nada a ver com o espírito, e com isso não zela do templo do espírito que é o nosso corpo. Por isso que nesta igreja apostólica é ensinado que nós temos que cuidar e zelar do nosso corpo, porque ele é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus não habita num corpo tenebroso, cheio de pecados e de tantas ilusões, mas em um corpo puro, santo, que procura ser sempre fiel. Então este é o objetivo de todos nós apostólicos, porque vejam, irmãos, que já são muitos anos que esta igreja está na terra, e é muitos anos que todos nós temos conhecimento desta verdade. Então não vamos querer abrir mão para o pecado novamente, porque aquele que dá ouvido a certos comentários inconvenientes vai abrindo mão para o pecado, porque muitas vezes por medo de ser criticado, zombado, então passa muitas vezes fazer até parte de algum comentário que prejudica a nossa igreja, prejudica a nossa santificação e também a nossa salvação. Mas também está muito explicado nesta mensagem que nós também não podemos ser fanáticos. Só que infelizmente alguns usam esta frase para justificar os seus erros. Faz tal pecado porque fala, eu não posso ser fanático. Porque, irmãos, a obediência, a doutrina e a disciplina de nossa igreja não é fanatismo. Se obedecem com sinceridade, com justiça, com amor, isto não é fanatismo. E todos nós sabemos que para alcançar a perfeição do nosso espírito, nós precisamos estar vivendo de conformidade a esses ensinos, porque jamais uma pessoa alcançará a perfeição do seu espírito se não houver a moderação, vamos supor, se não houver assim a moralização dos costumes. Porque está muito bem claro na doutrina que sem a moralização dos costumes não há santificação. E sem santificação jamais uma criatura verá a Deus. Então vejam que a virtude do amor é preciso estar presente constantemente no coração do Filho de Deus, do verdadeiro apostólico. Porque possuindo esta virtude preciosa do amor, então há sempre o desejo de se aperfeiçoar e também de corrigir as falhas que ainda há em seu viver, o que é impossível que não haja. Porque o próprio Jesus, ele falou a este respeito, dizendo, é impossível que não haja escândalo, mas ai daquele por quem ele vier. Porque, irmãos, nós temos conhecimento, sabemos que tal coisa é pecado, mas muitas vezes alguém insiste em querer praticar e ao mesmo tempo achar que está bem com Deus. Então está muito bem claro que o Espírito Santo de Deus não compactua com o pecado. Que a pessoa que vive em pecado, não tem consigo o Espírito Santo de Deus, porque com o Espírito de Deus não está com este tipo de pessoa em desobediência. Então é importante que nós temos tudo para obedecer, só depende de nós. Então não há desculpa para alguém estar pecando, estar contrariando a nossa doutrina, porque nós somos um povo muito bem esclarecido, porque esta igreja apostólica não engana ninguém.
sempre mostrou a verdade, sempre pregou a verdade, e todos nós temos conhecimento disso. Então não há motivo para estar vivendo em pecado, porque nós temos tudo para ser santo nesta terra, e há possibilidade sim de ser santo nesta terra. Se não fosse assim, Jesus não teria dito em suas palavras: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, porque a minha palavra é a verdade. E esta igreja, desde o seu início, sempre pegou a verdade que Jesus ensinou. Através desses dois santos que se sacrificaram, que deram as suas vidas por amor a esta igreja. Então vamos, irmãos, lutar para que isto seja uma realidade em nosso meio, para que nós possamos produzir bons frutos de um verdadeiro apostólico, seja onde estivermos, na igreja, na escola, no trabalho, na rua, onde nós nos encontrarmos, possamos ser, como Jesus falou, uma luz a brilhar. E para esta luz brilhar, todos sabem que nós precisamos fazer a nossa parte. Sabemos que Deus não abandona o justo, mas despreza o pecador. Então vejam que nós temos que estar bem, tanto materialmente falando, como espiritualmente falando. Porque se eu não estiver bem materialmente, dificilmente estarei bem espiritualmente. Porque um depende do outro, para que sejamos perfeitos, assim como é perfeito o nosso Deus. Mas agora também não podemos, irmãos, abusar, mas usar da nossa fé. Porque muitos, ou seja, alguns, pensam porque por ser apostólico não pode passar por certas consequências da vida, por certas lutas. Mas, irmãos, todos nós estamos vivendo neste mundo de pecado, estamos sujeitos a passar por lutas, por provações, mas é neste momento em que nós temos que usar de toda essa virtude e procurar possuir essa virtude do Espírito Santo, para que nós possamos ter força para vencer. Porque, como diz aqui nesta mensagem, o Espírito Santo é um espírito de fortaleza, porque aquele que está em obediência sempre terá esta fortaleza, terá sabedoria para viver neste mundo de pecado sem deixar-se contaminar. Mas também não podemos ter medo de nada, porque o apostólico que é fiel não teme, porque sabemos também que o tímido não herda o reino dos céus. Mas infelizmente há alguns que muitas vezes ainda têm esse sentimento em seu coração, o sentimento do medo. Muitas vezes não fica sozinho em casa, e com isso enfraquece a sua fé, porque se não tem coragem de ficar sozinho em casa, ou de fazer certa coisa que é necessário, por medo de acontecer isso ou aquilo, está faltando fé. Então vamos procurar alimentar esta fé para que ela seja viva em nossos corações, para que nós não venhamos vacilar e nem desanimar, porque a fé, quando ela vai decaindo, vem também a timidez, o medo, e isto é muito prejudicial à nossa santificação e também à nossa salvação. Por isso, procurem ser sempre corajosos, destemidos, lembrando de tudo aquilo que aprendemos nesta igreja. Como temos o hino de nossa igreja que fala a este respeito: bendita a hora em que nesta igreja entrei, e que esta palavra eu aceitei. Então nós aceitamos, irmãos, esses ensinos
Então devemos nos esforçar para viver esses ensinos, porque nós aceitamos espontaneamente. Ninguém aqui está obrigado, mas se querem permanecer no reino dos céus, precisa obedecer. Por isso, prezados irmãos, procure entender e compreender esta verdade e aceitar esses ensinos em seu coração e lutar para que haja sempre em seus corações essas virtudes preciosas, porque faz bem para a nossa alma e também para a nossa santificação e consagração. Ame uns aos outros como verdadeiros irmãos, lembrando que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então temos como objetivo sermos perfeitos, assim como Ele, Deus, é perfeito. Amém. Irmãos, eu não vou mais além, deixo, pois, estas palavras em vossos corações, que a mesma lhes sirva como um escudo, para se defenderem do mal. Reflitam nestas palavras sobre a sua importância para o seu preparo espiritual, e não desperdice o seu tempo. Lembre dos conselhos do nosso santo irmão Aldo, valorizem as nossas reuniões. Porque, irmãos, vejam que é muito pouco tempo que passamos aqui reunidos. Então devemos aproveitar esse tempo, porque o nosso tempo lá fora é maior. E é por isso que temos que estar preparados para que nós possamos vencer a cada dia todas as lutas que surgirem em nosso caminhar. Lutas teremos, mas também nós venceremos, porque conosco está este poder sobrenatural e divino do nosso Deus e também de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, chegou o momento em que todos terão a oportunidade de fazer as suas orações. Portanto, eu convido, por gentileza, os que puderem, se colocarem em pé e juntos entoar o corinho de número 176, reunidos em oração. Chegou o momento em que todos terão a oportunidade de fazer as suas orações. Todos podem orar.
Amém. Ainda cantaremos o de número 177 do nosso cenário com amor e reverência. Com amor e reverência, agradecemos ao nosso Deus pela Santa Rosa querida, a grande bênção que o Senhor nos deu. Agradecemos-te, ó Santa Rosa, pela tua inspiração. Louvado seja o teu santo nome, pela tua santa unção. Amém. Antes que eu esqueça, tenho aqui um aviso aos coristas. Próximo sábado, dia 3/10, teremos ensaio com início às 18 horas. Prezados irmãos e irmãs, chegamos ao termo de nossa santa reunião de oração, onde a verdadeira paz ocorreu em nosso meio, graças ao poder desses santos que aqui foram enviados, para que conosco estivesse durante todos esses momentos. Por isso eu peço a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que abençoe a todos os irmãos e recompense a todos por esses momentos que aqui podemos passar juntos meditando nesses ensinos, que é de grande importância para o nosso aperfeiçoamento espiritual e que sejam os mesmos de um valor muito grande para todos. Agradeço também pelo silêncio, pela reverência prestado a esta reunião. Também agradeço mais uma vez a presença dos que nos visitaram e estendo o convite que, se estiverem gostado, que voltem mais vezes. As nossas portas estarão sempre abertas para recebê-lo. Então, muito obrigado a todos e convido a todos a se colocar em posição de oração. Oremos para encerrar a nossa reunião. Bendita e Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, neste momento, chegando ao término deste trabalho, desta santa reunião de oração, muitíssimo agradecemos a Senhora e também ao nosso Santo Irmão Aldo, porque sei que durante todo este momento, a Senhora e ele, Irmão Aldo, esteve com um olhar divino voltado a todos nós, e que também intercedeu diante do poder do Pai, para que houvesse esta verdadeira paz, a qual ocorreu em nosso meio. Por isso, ó Santa e Bendita Vó Rosa, eu peço, pois, que a Senhora faça com que todos possam sempre, a cada dia do seu caminhar nesta terra, possa sempre observar todos esses ensinos que aprendemos nesta igreja e que possa cada um buscar o aperfeiçoamento do seu espírito para que juntos possamos ser uma igreja forte, a baluarte da verdade. Por isso, abençoe grandemente a todos. E agora, ó Santa e Bendita Vó Rosa, eu peço também a tua bênção, proteção e o teu amparo a essas pessoas cujos nomes aqui foram colocados nesta caixinha pedido de oração. Eu não sei o que eles te pedem, mas a Senhora sabe, porque com a Senhora está o poder da onisciência e onipresença. Então leva-te eles a tua perfeita paz, ajudando-os para que aqueles que estejam doentes possam encontrar saúde para o seu corpo e vida para o seu espírito, para que possam gozar de toda a felicidade
do teu reino. E aqueles que estão passando por momentos difíceis, seja no que for, que possam ter também o teu amparo, para que todos esses problemas sejam solucionados e todos gozem de saúde, de paz e felicidade em todo o seu viver. E agora, ó Santa e Bendita Vó Rosa, encerrando essa santa reunião, despede todos esses teus filhos em paz, guardando, protegendo e amparando até a chegada aos seus lares, concedendo uma ótima noite de descanso e paz, e também um bom despertar no dia de amanhã, e um resto de semana de muita paz e felicidade. Por isso, prezados irmãos, recebamos, pois, a bênção gloriosa que estes santos de Deus nos concede nesse momento. Amém. A paz do Senhor a todos e até a próxima oportunidade.